É a crítica que eu faço. Entrevista é entrevista. Podcast é podcast. Programa de rádio é programa de rádio. Cada qual no seu lugar, cada qual no seu jeito. Eu tenho esse... Você fala que gosta dos meus... Mas eu gosto do seu porque você... Eu gosto das pessoas que são esclarecidas, sabe, cara? Pessoa que tem uma formação. Você não é um cara que fala por você tá caindo de paraquedas. Você tem uma formação visual, áudio, você tem uma formação crítica. E aí vem essas pessoas que vêm pra mim, que eu trago pra mim e digo assim, cara, pô, será que tô indo pelo caminho certo? Será que tá legal? Será que eu tô falando legal? É difícil. É difícil. Eu tô indo ainda pelos eventos dos amigos, sabe? Tô ainda fazendo os eventos dos amigos. Seu aniversário, né? O Carol do Axé, o aniversário da Verão SA. Tive agora na Solenidade da Mussi lá também, que foi muito bacana. E você colocar perguntas como a gente conversou aí nos bastidores no Instagram, aqueles gatilhos que você consegue identificar. E eu conversando com minha esposa, eu vi isso aí, que é o meu intuito, de colocar uma pergunta inteligente para saber como é que a pessoa vai desenvolver aquilo lá. E você percebeu, só que o entrevistado não desenvolveu. E aí você veio falar aquilo do bastidores, pô, é isso que eu queria. Então, o Arlindo conseguiu, acho que outras pessoas também conseguiram. Eu tenho umas críticas assim, mas acho que não sei se eu deveria falar. Fala, cara, fala. Se eu falo embaixo. Ele tá permitindo. Mas era por dois. Pode falar. Pode falar. Posso? Olha, Toda crítica Na real, na real, hoje tá bucho, toda estamos crítica aqui. é válida. A crítica faz parte a crítica faz parte do crescimento, cara. Aquele que não consegue... O cara me chamou pra cá pra lavar a roupa suja no ar, mano. não, é porque assim, toda crítica que eu exponho assim, cara, é tentando ajudar. É Claro, tentando ajudar. Exatamente. Posso atrapalhar, mas é tentando ajudar. Não. Primeiro, a nomenclatura podcast, certo? Eu sou um pouco saudosista, não. Eu sou um pouco conservador quando você fala em podcast, né? Sim. Baleia, pronto, a crítica eu vou estender a todos aqui agora. Também sou muito conservador quando fala de tribo, tem que comer quem? O Baleia disse assim, podcast, eu faço isso há 30 anos. Eu discordo. Pra mim, eu tenho uma visão muito clara do que é um podcast e pra mim não tem nada a ver com rádio. Não tem os radialistas, muitos deles, não todos, mas muitos deles querem trazer essa parada de isso aí eu já fazia há muito tempo, eu já vi, macho, dezenas de radialistas falando isso. Isso aí é rádio, eu já fazia isso há muito tempo. Eu discordo. E se você quiser que eu te mostre a diferença, eu te mostro. Não sei se eu vou conseguir falar agora, mas eu te mostro. No rádio, jamais existiu um rádio com 3, 4 horas, macho, de conversa aleatória, de interação com quem tá assistindo ao vivo, de assuntos aleatórios. Não, cara, sempre ia ter uma música, ia ter um roteiro. O rádio, ele sempre ia ter um roteiro, queira ou não queira, ia ter um roteiro a ser seguido. Tanto de horário, que ele não tinha um tempo limite, nunca no rádio que ia ter uma liberdade de tempo para você desenvolver um assunto, como tem no podcast, e nem a liberdade de falar do que você quiser, como você quiser, sem preocupação com o tempo. Isso é uma das características que o podcast tem, que o rádio não tem, que o rádio não teve. Para mim, eu acho que alguns radialistas tentam trazer essa imagem para dizer que está atualizado, e é isso aí. Eu acho assim, eu tô falando que o Baleia fez isso, mas eu vejo alguns radialistas falando de uma maneira a querer menosprezar quem tá fazendo podcast. Assim, Esnobando, né? esse cara tá aí, meu irmão, eu faço isso há 30 anos. Eu digo, você tem sua história no rádio, o rádio até hoje é muito forte, mas não é podcast. O que você fazia não é podcast. O podcast é uma coisa. Beleza, primeira crítica veio aqui, é o comentário do Baleia, que se estende ao teu de dizer assim, gravando podcast aqui fazendo um podcast aqui, você até falou assim, a gente trazendo um podcast num formato, não, a entrevista é uma coisa, podcast é outra, programa de rádio é outra. Eu tenho uma visão muito clara do que é cada formato, do que é cada coisa, né? Você pode sim trazer um formato, um programa não, um quadro, o seu canal de podcast, você vai trazer um quadro de entrevista, Gravina
entrevistando em evento, alguma coisa assim, não tô criticando o nome não, mas eu acho que a nomenclatura não cabe à entrevista. Você vai para um evento fazer uma entrevista. Você não vai para um evento fazer um podcast. Mas o que está acontecendo? O nome podcast, ele entrou em voga, ele está em moda, ele está na moda, e isso está sendo usado de várias formas pela TV. A Globo lança podcast Globoplay, não sei o que você vai ver. Aí não sei o que, todo mundo bota o nome podcast nas coisas, que não é podcast, para usar o nome podcast porque está em moda. Mas eu, como sou criador de conteúdo, eu estou há muito tempo nesse ramo, eu consigo distinguir a diferença que tem de cada formato e para mim é muito claro. Mas para a audiência e para algumas pessoas que querem usar o nome podcast para entrar na moda, para tentar surfar, para tentar, não, surfar é meio que achar que a pessoa está querendo ser oportunista, não, mas é normal que você queira usar uma nomenclatura que está em voga para poder lançar alguma coisa. E assim, eu sou muito rígido nisso. Não sei se eu podia ser mais mente aberta e achar que tudo bem, tá dando mais. É a crítica que eu faço. Entrevista é entrevista. Podcast é podcast. Programa de rádio é programa de rádio. Cada qual no seu lugar, cada qual no seu jeito. O que eu quis falar é que o podcast na entrevista é o abrangente que você faz. É o tipo de pergunta. A gente, quando traz no papo sobre podcast, você vai perguntar muito dela dentro do seu podcast, né? Eu faço tipo assim, eu tô usando a parte da entrevista, tudo bem, são duas coisas totalmente diferentes. Eu sei disso. Um podcast dentro de uma entrevista não tem como você fazer numa entrevista de um show, você fazer um podcast. Isso aí é óbvio, não tem. Mas o que eu quis falar é assim, usando a expertise que a gente aprende no podcast, a gente levar para uma entrevista dessa, é isso que eu quis falar. Só corrigindo. Perguntas isso, só corrigindo. Que não são normais numa entrevista, e sim no podcast. Isso, só corrigindo. A história do podcast, cara, é válido, que eu também tenho esse mesmo pensamento. Para mim entrar no podcast, eu assisti o que você imaginar de podcast e tudo que é canto. E aí a gente vem do histórico do podcast, né? Que a galera fala, o podcast, o valor podcast, ele vem do passado, dos áudios, que era entrevistas, você tinha a própria Jovem Pan sempre lançava o podcast do Doa Quem Doer, que era só os áudios, você ia acompanhando os áudios, dentro do carro acompanhando o áudio. Até que o cara, né, dos Estados Unidos usou essa história dentro de uma rádio, de se colocar câmeras, para as pessoas verem o convidado, que às vezes você queria ver a cara da pessoa. Você tá dentro de uma rádio, quantas pessoas queriam ver? Acho que o Baleia chegou a ter uma transmissão de vídeo, Baleia, no seu programa. Você chegou a fazer isso aí, né? Por quê? Porque existiu a necessidade das pessoas verem o convidado. E aí a galera do Flow e a adjacência viram isso aí, junto com o cara da história do cara dos Estados Unidos, de se colocar câmeras para você ver também o convidado dentro do podcast. Isso aí é o podcast, que é o que você faz, é o que a gente faz. Mas a história dos radialistas dentro disso aí é porque, eu digo isso porque eu acompanhei o Baleia. A introdução não tinha, por quê? Porque você é dentro do programa. Hoje você tem o seu estúdio. Seu estúdio é seu, você não tem uma grade para entregar um programa. Depois do teu programa tinha o quê, Baleia? Na Tropical? Sim. O Guido Albuquerque. Pronto, ele tinha que entregar um horário do Guido Albuquerque. É igual o meu caso. Só bota uma postadinha bem rápido. É igual o meu. Tá o link. Dá um link. Tem como eu entrar aí, não? Tem, porque eu quero botar só o link aqui pra acessar mais, vai. Que é igual o caso da FM Benfica. Eu tenho um horário. Eu tenho um horário para entregar para outros programas. Então, assim, ele não poderia dar muito, estender para entrevistar, mas a ideia que o Baleia tinha de uma rádio pode se usar no podcast. Mas tudo, cara, tudo existe evolução. Você criou uma identidade. Você criou uma identidade de um podcast dentro do forró. Você criou uma identidade com o que você tinha de fora dentro do Conversa é Essa. Você criou uma identidade do podcast. Você podia ter copiado. Você copiou alguma coisa do Flow? Você copiou a identidade, câmeras, microfone, que isso tem que ter. Mas o que você coloca, a sua forma de entrevistar, você copiou de alguém? Não, você usou você. E daqui pra lá, Arlindo, muita coisa vai se mudando, vai ser mutação. Mas a palavra podcast, no literal, é isso aqui. São câmeras numa mesa, que significa rádio, que é a mesa que a galera da rádio usa, que isso tem que ter essa mesa. Você podia fazer sem mesa. Não deixava de ser podcast. Mesa com microfone de rádio, a gente era pra estar com fone, que o podcast
né, o da origem mesmo, você tá com fone aqui para você escutar. Muita gente tá mudando. Então, assim, a sua leitura de podcast é isso aí mesmo. Eu também encaro, entendeu? Mas eu discordo de você no ponto de falar do radialista. Nem todos faziam. Nem todos tinham a identificação do podcast. Nem todos. Nem todos falam isso. Né? Pois é, mas alguns organicamente falando, faziam, mas o Baleia era um cara que fazia. Eu posso dizer que o Baleia fazia. O Baleia, como ele falou, tinha Nath Fashion, tinha pessoas que poderiam estar aqui e ele entrevistava e aquilo ali ia dando entrevista. Só que a duração do programa, ele tinha que ter uma diminuição. Entendeu? Eu tô defendendo, assim, algumas áreas, de alguns radialistas. Nem todos podem chegar e dizer, eu fazia, porque não é. Eles faziam um programa de rádio, não era o podcast. Eles faziam um programa de rádio porque eles iam botar música, tinha que botar isso aí você não tem aqui. Né? A gente não tem que colocar a música aqui. E aí você fazia o quadro de entrevista e usava, né? Agora o Baleia que pode se defender. Eu vou te falar. O Bezerra passou 20 minutos calado, velho. Não, eu fiquei só na... Tá... Eu deveria ter feito isso aqui. Eu deveria ter feito isso aqui como jornalista. Eu não sou jornalista, mas como um jornalista, deveria ter feito isso aqui desde o começo do programa, para não pegar para não perder os motes. E eu tava aguentando aí vocês terminarem, apareceu o seguinte, a primeira que agora foi no finalzinho aí, tanto é que a primeira que eu salvei lá, virou a que eu vou perguntar primeiro, virou a última, aquilo que eu anotei, né? Você falou sobre microfones abertos, várias pessoas falando, com câmera ou sem câmera, não sei como é que ele considera. Vou perguntar para ele aqui, no ano de sei lá que ano, acho que em 2000 e... Eu acho que 12 anos ou 11 anos. Dá 10, 2013. Eu já veio para apresentar o Pânico. 7 microfones ligados, com câmera, e não tinha música. Tinha. Quando a Emílio cansava lá, ele tocava uma música, duas e voltava. Assim, quando não tem música, não é podcast. Aquilo ali era um podcast ou não era? O Pânico. Até hoje está no ar. No Ivan, de meio-dia a 2. É ou não é um podcast aquilo ali? É. Sim, eu tô perguntando só você. É. É um podcast. Pode se considerar, sim. Não é? Ah, sim, pode se considerar. Não, eu quando te falei que era podcast, eu não sabia o que significava podcast. Eu perguntei minha filha, o que é podcast? Quando eu te falei, ela falou, pai, é programa ao vivo. Não, pela identidade, o podcast, ele é áudio. Pois é, ela falou, áudio ao vivo. Eu tive O que a gente tá fazendo já tem outro nomenclatura, que é o videocast. Pois é, isso, exatamente, podcast. Eu tive aula na faculdade, eu sou formado em marketing, até mandar um abraço pro... Ela falou, é falar ao vivo, é áudio ao vivo, é. Pro menino, o nome dele, o André, que tocava até na Zabumbada, que ele também é formado em marketing. André Wilson. Não, o outro André é baixista. Ah, não, você faz o nome. O André é baixista. Ele era formado e ele me deu uma cadeia dessa pra gente lá na faculdade Ateneu, sobre podcast, mas ele fez o podcast áudio. Ele mostrou a gente a criação do podcast áudio. E aí existe a história dos vídeos, entendeu? Mas a nomenclatura podcast, ela vem só de áudio. Ela vem dentro só de áudio. Que é falar ao vivo, que ele falou, falar ao vivo. Só de entrevista. Quando eu falei pra ele aqui sobre o negócio eu peguei uma hora aqui, quando eu salvei a palavra liberdade, ele falou assim, não, porque tem gente que não tem liberdade, tá? Rapaz, no meu caso, eu lembro demais, se eu morrer com 100 anos, eu não esqueço mais, que o Paulo Lira, que era do Ibope, na época que eu conseguia, eu fui um dos únicos locutores que conseguiu passar naquela época do 93, FM 93, Ibope, liderança e tal. Consegui passar 3 vezes na FM 93 numa informação. Foi isso, 98, 90, 20 anos atrás, 25 anos atrás. E eu passei na 93, ele deu tanta demissão lá na TV Vesmares, no grupo lá na Hold. Eu soube que deu um bocado de demissão lá. Rapaz, o cara passou, um cara desse, esse goinha bestado, esse doido. Passou e eu passei 3 meses na 93 no Ibope. Foi na informação de mim que era aí. E era devido ao quê? Aí o Paulo dizia, Valer, pra ouvir música, ou que os caras ficam fazendo aí, tem uma de rádio aqui, tem a Rádio Center 93, tem você, tem a não sei quem, a pessoa diz jangadeiro, tudo. A galera que liga pra ouvir o Baleia, eu quero ouvir o Baleia falando. Quando tu bota 2, 3 músicas, a galera muda. E eu ficava lá. E a liberdade quem tinha era eu. Amigo, meu programa, eu achei o meu programa, quando o cara botava lá, o filho ficava puto, o programa eu ficava assim, rapaz, eu boto 12, 15 músicas no programa Baleia e toca 3 numa hora. Mas era capetinho Baleia. E corda, e frescando, e dando, sabe? Era um podcast lá das antigas. Não tinha música. Eu só falava, só brincava. Quando levava uma banda, era uma banda tocando e frescando, só não tinha câmera. Então, assim, eu acho que isso aqui é um negócio que foi modernizado
Hoje agora tem uma farra de uma brincadeira aqui de beber e comer, com aquela blusinha. Era só na água. Mas, Que nem é bebida, não. Uma cervejinha. alcoólico não, não tinha Não é não. doido, é empresa, né, mano? Não, alcoólico não, não era bom, estúdio de rádio, né? Até agora, bem recentemente, não tão longe, teve. Seu João Bandeira. Seu João Bandeira, beijo, querido. Tava lá, eu não pude ir lá no dia lá, recebemos agora uma homenagem agora lá na Assembleia. Deputado do Stuart, né? Do Stuart Castro, no dia do forró. Obrigado, Stuart. Eu não podia, tava aí que eu tava viajando, tava lá no Iguatu. Aí foi dele também, do Stuxo? Hã? Do dia do forró foi ele também? Que ele fez o do músico, né? Foi ele, foi à frente do músico. Todo mundo lá, foi do lado do músico. Foi do músico, do músico. Ah, não sei. Não, no músico foi no dia do Friday, foi que eu botou lá? Foi. Não, É, foi o Stuxo estava na frente. Pois é, o estúdio fez lá no dia do forró, que é o dia 13 de dezembro. Ah, então ele fez também, né? Isso, que é o do Luiz Gonzaga. Mas você ia 11, fez na segunda, eu tava viajando. Rapaz, dia 13 é quarta-feira. Eu vou estar isso, não, mas porque agora tem que ser por causa de hoje, deve ser porque assim falado. Mas enfim. E aí o senhor Bandeira uma vez, agora bem recentemente, o senhor Bandeira respondeu a você. Fizemos um coffee break pra ele, um negócio bacana. Isso lá no finalzinho do baleiro, lá no dentro da Torre de Xadá ainda. 17, 6 anos atrás, né? Trazer o João Bandeira 6h30 da manhã numa rádio, consegui trazer. Já no finalzinho do baleiro, nas rádios dos outros aí, né? Meu amigo, era Jovem Pan, era Jovem Pan, perdão, Jovem Pan Padaria. Era isso que eu tô pra trazer um café. Seu João Bandeira chegou lá às 6h40. Vindo descendo aqui. Cadê a cerveja, Baleira? Hã? Cerveja. Nós vamos café, café, tapioca, bolo aí, tudo. Vai, baleia. Cerveja. 50 contas, vai ficar ali 10 cervejas, vamos ali depois ali. Ele tomou 10 cervejas assim, meia hora. Tocando sanfona. 6h30 da manhã. Ei, Baleia, o que que tu acha? Você dormiu, vamos embora, né? Baleia. Dá mais 10. O que que tu acha desse... O Arlindo, ele dá um gatilho muito massa, bicho. O que que tu acha desse formato agora da TV se colocando rádio? Você olha a TV Diária agora, o formato é como se fosse dentro da Rádio Verdes Mares. Não é? Não é? O que que tu acha disso aí, cara? Essa introdução aí. Porque tiraram... Porque perdeu a magia, né? Que você teve um programa, você viu que você tinha um estúdio, cenários, e hoje você tá dentro de uma rádio, dentro da televisão, né? É custos, cara. Não. É corte de 3, 4 programas no cenário. É custo. A Rádio Verdes Mares demitiu. Macho, tu é doido que tem gente lá fazendo de 3, 4 funções, mano. Demitiu muita gente, Eu macho, a não sei se eu TV. entendi a pergunta dele, mas eu vou aproveitar um aqui, talvez responder ele ou não. Mas vou fazer um desabafo. Gente, telejornal. Telejornal é jornal. Telejornal é notícia. Sabe? Aí você liga o jornal de manhã, ou meio-dia, ou sim noite. Qualquer hora os apresentadores estão dizendo assim, ó, 6 horas, 2 minutinhos. Meu amigo, 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto não tem 1 minutinho, 1 minutão. Quanto é 1 minutinho? É 10 segundos, é? E 1 minutão é 1h30, quanto é? Bicho, isso é gíria de rádio, velho. Sabe, você é o apresentador. Ah, mas você não, Baleia, tem que ser formal não. Pô, então tira esse paletó. Pô, tira esse blazer aí. Fica de camiseta, vai lá com a camiseta do Rádio Baleia, pra TV, vai. Sabe? Eu sei que teve caras como o Esteves lá, agora teve Magão teve lá, criou, tirou aquele peso do jornal, aquela coisa, sabe? O pessoal fica em pé agora, legal, na boa, tudo. Mas, bicho, assiste um jornal inteiro. Mas ele é um formato de rádio, né? Porque aí por que não faz dentro da rádio? Por que não faz dentro da Rádio Verdes Mares do que alugar um estúdio pra dentro do estúdio fazer um mesmo cenário de Eu rádio? não tô mais levando o jornal como era pra ser um jornal. Sim. É um jornal, bicho. Você pode estar em pé, pode não estar. Você pode brincar, oi, tudo bem, bom dia, olá, como é que tá, tudo bem? Tá, mas, bicho, você é um jornal, você é apresentador de jornal. Tu acha que o Bonão vai aparecer lá sem gravata? Não vai. Tu acha que o Bonão vai dizer lá, começa o Jornal Nacional, 8 horas, 15 minutinhos? Não vai dizer isso, porque é o William Bonner, bicho. Sabe? Então, você sabe quantas milhões de pessoas dizem boa noite, William Bonner? Eu sou um dos que, mas sabe quantas pessoas dizem? 35 milhões. Eu não digo quando ele vai e quando ele sai, quando ele entra. Boa noite. Boa noite. Ele, boa noite.
Boa noite. Fala, ei, Balê. Quantas pessoas aqui boa noite pro William Bonner? Fala assim, o nome dele é William Bonner. Quem foi que contou isso aí? De onde é que vem isso? Não sabe o que é. Quantas pessoas dão boa noite pro William Bonner, Balé? Fala mais isso, fala mais isso na tua cara, não. Não fala Oi, mais. vem o Ibope mais, macho, presta. Macho, Eu não mais fala saber mais quem isso, dá não. boa noite pro William Bonner. Né? Eu tô também agora, vou dar boa noite pro William Bonner. Cara, eu não acredito que tu falou isso, não fala mais isso, não. Nem TV eu assisto, mano. Nem TV. A única TV que eu assisto. Cara, A única TV que eu assisto é Altas Horas. Sabe você? O que é que virou o podcast? Ela tem. Ele não assiste mais TV. E eu assisto, podcast, assiste. E dá boa noite pro William Bonner. Mas do Donai dando na saída. Boa noite, William Bonner. Cordial, cara. E massa, no dia que ele não dá bola quando morre alguém. O importante é que o Jornal Nacional termina agora. O nome dele é William Nada, Bonner. calado, fica preto lá e aparece os dois, né? Ah, Sabe? que onda, viu? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha. Aqui em cima você assiste o episódio completo. Desse lado aqui você assiste outro corte. E aqui embaixo você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa é Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu!